comigo, o futuro policial penal da Bahia. Aqui quem fala é o professor Breno Fraga, policial penal de Minas Gerais. Falo de polícia penal para polícia penal. Você que está estudando para esse concurso aí, ó, e quer acelerar os seus estudos, conheça aqui os produtos do Vale Concurso. Temos um curso completo com todas as videoaulas do edital da Banca FGV para você aí, disponíveis com PDF, questões, todo material de apoio para você focar de fato nesse concurso da Polícia Penal da Bahia. Temos também aqui a apostila impressa. Temos a apostila teórica e a apostila com 500 questões da Banca FGV. Chega na sua casa com frete grátis. E é claro, estaremos aí em Feira de Santana e Salvador para nossa revisão de véspera, né? Uma semana antes da prova em Feira de Santana e em Salvador no sábado anterior à prova com a nossa revisão, as nossas apostas finais de 8 às 18 aí, o dia inteiro de revisão para você com todo o conteúdo aí, trazendo super dicas para você para esse concurso. Temos também aqui pacote com simulados, tá? Aqui o pacote com simulados são 5 simulados para você exercitar os seus conhecimentos focado na Banca FGV. Então, o que falta aqui é produto para você estudar, na escolha o que melhor atende aí às suas expectativas. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso ser aprovado na Polícia Penal da Bahia. Um abraço a você, tamo junto, sucesso. Aqui vale a pena. Valeu! Fala galera, você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Meu nome é Juliana e eu estou aqui para trazer algumas dicas para você de legislação especial. Eu sou investigadora de polícia aqui em Minas Gerais e já fui policial penal também. E hoje nós vamos falar especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. Então, gente, é muito importante vocês conhecerem o contexto no qual surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando veio a Constituição de 1988, nós ainda estávamos sobre a doutrina da situação irregular, que vigorava à época do antigo Código de Menores. Como que era nessa época? O menor, ele era considerado objeto de direitos e a medida restritiva de liberdade, ela era a regra. Então, o Código de Menores era apenas para punir. Então, a partir de 88, já veio trazendo novos conceitos, novas mudanças sobre direitos humanos, novas mudanças no contexto mundial, e já veio uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, com uma tendência de melhorar de um modo geral, mas ainda vigorava a situação da doutrina irregular. Então, no ano de 90, veio, então, o ECA, para mudar um paradigma da época. Então, passou-se então a vigorar a doutrina da proteção integral, na qual a criança, né, o ideal é nem que se utilize o termo menor, utilize-se o termo criança, ela passa a ser vista como sujeito de direitos e a medida de restrição de liberdade passa a ser excepcional. Então, o ECA ele traz um olhar mais protetivo para a criança e o adolescente. Então, como eu já disse, a gente vem com o princípio da proteção integral, o princípio da prioridade absoluta, no qual a criança e o adolescente tem prioridade de atendimento, prioridade na implantação de políticas públicas, e várias outras que vêm por aí. E a criança e adolescente ela tem que ser enxergada como uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Então, a gente que vai fazer prova para a segurança pública, às vezes a gente quer, o menor é isso, o adolescente é aquilo, mas quando você for fazer prova, tenha um pensamento garantista. A ideia do Estatuto da Criança e Adolescente ela é garantista. Deixa de lado um pouco as suas concepções, as popularidades, o que o povo diz, o que tem que fazer com o menor, como que tem que ser. Tenha um pensamento aberto, tenha um pensamento garantista, que você vai ter mais chance de acertar as questões. Então, quais os conceitos importantes que a gente tem que observar aqui? A questão da idade. Quem é considerado criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente? É a pessoa com até 12 anos incompletos, 12 anos
11 meses, 29 dias. Completou 12 anos, não é mais criança, é adolescente. Quem é considerado adolescente? Aquela pessoa que tem de 12 a 18 anos incompletos. Completou 18 anos, não é mais adolescente, já é adulto, já não é mais submetido, teoricamente, ao ECA, vai ser submetido ao Código Penal, ao Código de Processo Penal. Excepcionalmente, a pessoa maior de 18 anos, até os 21, pode se submeter ao ECA, mas desde que o fato tenha sido cometido antes dos 18 anos. Nós vamos explicar isso mais à frente. Então, vamos entender aqui, a criança e o adolescente não comete crime, comete ato infracional, porque eles são penalmente inimputáveis. Isso aqui é um critério biológico. Não interessa se é um adolescente maduro, se é um adolescente que trabalha, ele é inimputável. Não interessa se ele é emancipado civilmente. A emancipação não traz efeito penal, apenas no efeito na área civil. Então, o que a gente tem que pensar aqui? O menor de 18 anos, ele é inimputável, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. Esse ato infracional, ele pode ser análogo a algum crime ou contravenção. Então, é o seguinte, a criança que comete um ato infracional, ela vai ser submetida a uma medida de proteção. O adolescente que comete um ato infracional, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Ou também o adolescente pode ser submetido a uma medida de proteção. Vamos estudar mais à frente. O que é interessante aqui? Principalmente a FGV gosta muito de caso concreto. Veio na sua questão uma historinha, veio idade, veio data. Acende a luzinha, presta atenção. Esses conceitos de quem é adolescente, quem é criança, você tem que prestar muita atenção nisso. A FGV conta uma historinha, às vezes uma historinha longa, e você tem que prestar atenção nos detalhes. Qual que é a teoria adotada pelo ECA? A teoria da atividade. Então, a teoria é a data do menor ou da criança ou adolescente na data do fato. O que acontece? O adolescente de 17 anos, 11 meses, 29 dias, cometeu um ato infracional, ele vai responder submetido ao ECA. Completou 18 anos, vai ser submetido ao Código Penal. Então você tem que observar. Às vezes eles podem trazer uma historinha. Ah, Maria, de 17 anos, 11 meses, 29 dias, atirou em Mateus. Mateus faleceu 5 dias depois, momento em que Maria já havia completado 18 anos. Ela vai responder pelo ECA ou pelo Código Penal? Pelo ECA, porque a data do fato é o dia em que o crime foi cometido. Prestem muita atenção nisso. Então aqui, direitos e garantias individuais. Tudo aquilo que você já souber que é direito de uma pessoa normal, de um preso normal, de um adulto comum, vai ser direito também do adolescente. E talvez, provavelmente, vai ter mais ainda direitos. Então assim, aquilo que você já sabe que é direito do preso comum, vai ser direito também da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente, ele não é preso, ele é apreendido. Isso vai acontecer apenas em 2 hipóteses: flagrante de ato infracional ou ordem judicial da autoridade competente. No caso de flagrante, ele vai ser conduzido à autoridade policial, ao delegado de polícia. E no caso da ordem judicial, vai ser conduzido à autoridade que ministrou o ato. A criança ou adolescente, ela tem o direito de identificar as pessoas responsáveis pela sua prisão. Só vai ocorrer a prisão se houver indícios suficientes de autoria e materialidade. O que é autoria? Indícios de que ele realmente cometeu aquele fato, que ele é o autor do fato. Indícios de materialidade, indícios de que realmente o crime ocorreu, no caso aqui, o ato análogo a crime, o ato infracional análogo a crime. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação criminal. O que é identificação criminal? É aquele processo que é feito, colher as impressões digitais, é submetido a todo um processo. Se o adolescente ele já está com um documento hábil para provar a sua identidade, não é necessário submeter a esse processo.
Garantias processuais, aqui a individualização da pena, devido processo legal, direito a um advogado, direito de ser ouvido pessoalmente. Então, são todas as garantias que normalmente o preso comum tem. Então, aqui é só para repetir, para reforçar, né? Direito de solicitar os seus pais ou responsáveis. A gente sabe que na prática não pode ser ouvido, né, sem o pai ou o responsável. Em último caso, não encontrando o pai ou responsável, vai ser acionado o conselho tutelar, tá? E aqui eu trouxe para vocês as medidas de proteção. Na prova, eles têm mania de trocar medidas de proteção com medidas de segurança. Então, vamos especificar aqui para a gente se familiarizar com as medidas. As medidas de proteção vai ser apenas para as crianças e para os adolescentes, tá? Elas estão previstas no artigo 101 do ECA e elas são apenas exemplificativas. O juiz ele pode analisar o caso concreto e estipular outras medidas. Então aqui, medida de encaminhamento aos pais ou responsáveis, orientação, apoio, acompanhamento temporários, matrícula e obrigatoriedade de frequência, estabelecimento de ensino, inclusão em programas oficiais de proteção à família, requisição de tratamento médico, psiquiátrico ou psicológico, inclusão em programa comunitário, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta. Vamos observar aqui que essas 4 últimas são mais gravosas, então elas dependem de ordem judicial, tá? Inclusão e orientação em tratamento de alcoólatras, toxicomanos. Então, se o adolescente ou a criança está passando por um vício, ele é um adicto, então ele pode ser encaminhado para tratamento, acolhimento institucional, programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta são medidas que vão depender de ordem judicial, tá? Esse acolhimento institucional, em casos gravíssimos, ele pode ser feito, às vezes, pelo Conselho Tutelar, mas com a ordem, com a carta do juiz, quando em situações muito urgentes, isso pode acontecer também, mas há uma carta de recepção que o juiz expede para a instituição aceitar essa criança e adolescente. E as medidas socioeducativas, essas são taxativas, elas estão previstas no artigo 112, e o juiz não pode analisar o caso concreto e dar uma medida pior do que essas, elas são taxativas. Quais são essas medidas? Essas medidas elas vão ser aplicadas apenas aos adolescentes, que elas têm um cunho mais punitivo. Você observa que nas medidas de proteção, elas são mais educativas, são menos gravosas. Então, aqui no caso, tem a advertência, que é a admoestação verbal, que o juiz vai, né, puxar a orelha da criança, do adolescente, vai reduzir a termo, vai assinar. Tem a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano vai acontecer nos crimes que têm reflexo patrimonial, tá? E a prestação de serviços a comunidades, que são prestação de serviços, mas que não pode impedir a criança, adolescente de frequentar a escola. Liberdade assistida. O que é liberdade assistida? Essa criança, esse adolescente, ele vai ter ali um orientador, entendeu? Ele vai ter uma pessoa para orientar as condutas, encontros frequentes, para acompanhar esse adolescente. E inserção em regime de semiliberdade. Semiliberdade é aquele regime em que o adolescente ele passa as noites no sistema socioeducativo e passa o dia na escola e com os familiares. Ele pode ser aplicado de maneira inicial e pode também ser utilizado como medida de progressão de regime, quando o adolescente está saindo da medida de internação para a medida de semiliberdade. Então, a internação é a mais gravosa, na qual, né, o adolescente ele fica realmente apreendido no sistema socioeducativo. Então, vamos fazer um quadrinho aqui para a gente analisar as diferenças, porque nas provas costuma vir pegadinha, costuma vir trocando uma pela outra, e a gente acaba, às vezes, confundindo. A FGV traz textos grandes, casos concretos, então é bom a gente analisar a diferença de uma para outra aqui. Então, as medidas de proteção, elas vão ser aplicadas à criança e ao adolescente. Como eu já disse, ela tem um cunho mais protetivo, tá? Elas são um rol
exemplificativo, o juiz pode decidir por outras medidas, tá? Depender do caso concreto, e elas estão presentes no artigo 101. As medidas socioeducativas são aplicadas apenas aos adolescentes, e como eu já disse aqui, excepcionalmente aquele que tem até 21 anos. O ECA pode se aplicar ao jovem adulto, né, que tem até 21 anos. Em qual situação? Na situação em que o ato infracional foi cometido antes dos 18 anos. Por exemplo, com 17 anos cometeu o ato infracional, mas só foi condenado ou só foi apreendido após os 18 anos. Então, ele pode cumprir até os 21, mas isso é uma maneira excepcional, tá? Ele é utilizado quando a prática de ato infracional e são taxativos, estão no artigo 112. Então, observem bastante essa diferença das duas medidas. As medidas socioeducativas, eu vou falar aqui com vocês sobre os prazos, né? Eu já expliquei uma por uma lá atrás, então vou falar para vocês sobre os prazos. A advertência, ela é instantânea, né? A demonstração verbal, ela, no momento dos fatos, né, o juiz já faz a demonstração verbal. Obrigação de reparar o dano também, ela é instantânea. Prestação de serviço à comunidade não pode atrapalhar o adolescente de frequentar a aula, né? Então ela é no máximo durante 6 meses e 8 horas semanais no máximo, para não atrapalhar a frequência escolar. A liberdade assistida, a única dessas medidas aqui, gente, que vem com um prazo mínimo, que é aquela do orientador. Então, é o prazo mínimo de 6 meses. Então, pelo menos 6 meses, aquela adolescente ou adolescente vai ser orientado vai ter o acompanhamento de um orientador. Semi-liberdade, prazo máximo de 3 anos. E a internação, prazo máximo de 3 anos, mas ela tem que ser reavaliada a cada 6 meses para ver a necessidade de continuar e a permanência. Então, aqui, a medida de proteção a medida socioeducativa de internação, ela é muito gravosa, então ela é excepcional. Ela só vai ser aplicada quando o adolescente cometer um crime mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por exemplo, um homicídio, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal gravíssima. Ou então naqueles casos em que ocorre a reiteração de infrações graves, tá? Descumprimento injustificado de medida anteriormente imposta. Então, às vezes, o juiz ali da vara da infância e juventude já aplicou diversas medidas naquele adolescente e ele não cumpre, não obedece. Então, nesse caso, pode ser imposta a internação. E ela tem que ser decretada após o devido processo legal, não é em qualquer hipótese. Então, ela é subsidiária. Se houver outra alternativa melhor, ela não vai ser aplicada. E aquilo que eu disse, né, pode ser aplicada até os 21 anos de idade. Completou 21 anos de idade, encerrou. O adolescente, o jovem adulto, né, de 18 a 21 anos é considerado jovem adulto. Ele tem que ser posto em liberdade imediatamente, independente da gravidade, tá? E o ECA também tem esse período máximo de 3 anos. Então, aqui, os direitos e garantias dos adolescentes, eu já disse, né? Vocês podem voltar e ler com calma depois, mas entrevistar-se com o Ministério Público, peticionar a autoridade, entrevistar-se reservadamente com o defensor, em nenhum caso ocorrerá incomunicabilidade. A gente sabe que o preso comum, também o adulto também não pode ficar incomunicável, então são aquelas direitos e garantias de todas as pessoas apenadas. A autoridade judiciária ela pode suspender as visitas e às vezes até do próprio familiar, se isso for para o melhor interesse do adolescente. Algumas jurisprudências pertinentes, como a FGV, ela adora cobrar jurisprudência e às vezes vem num caso concreto uma jurisprudência disfarçada de caso concreto, né? Então é bom a gente falar aqui algumas que são muito importantes. Por exemplo, súmula 108 do STJ. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Gente, quem aplica
é o juiz das execuções, é uma competência exclusiva. Delegado não vai aplicar, o Ministério Público não vai aplicar, essa é uma competência exclusiva do juiz. Súmula 342 do STJ. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Gente, a confissão ela não pode suprir ouvir outras testemunhas, não pode suprir a perícia. Isso é para todo e qualquer preso, e principalmente para adolescente. Súmula 492 do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz à obrigatoriedade de imposição de medida socioeducativa e de internação. Gente, muita gente confunde isso. Acha que porque o adolescente cometeu o crime, um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ele tem que ser apreendido. E isso não é assim. Tem que ser uma análise do caso concreto, a gravidade da situação. Não é medida automática, tá? Tudo é análise do caso concreto. É possível a incidência do princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? É quando é analisada a tipicidade material. Aquele fato, ele se adequa a um determinado ato infracional análogo a crime, mas para o direito, aquela determinada circunstância não se adequa a uma tipicidade material, ou seja, entende-se que não houve crime, não atingiu aquilo que o legislador esperava quando produziu aquele crime, quando tipificou aquela conduta. Então, o ato infracional ele pode ser considerado atípico materialmente, então ele pode ser considerado insignificante. A superveniência da maioridade penal ou civil não afasta a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa, devendo levar em consideração a idade do menor ao tempo do fato. É aquilo que eu disse para vocês, a questão da medida socioeducativa poder ser aplicada até os 21 anos de idade. É analisada aqui a teoria da atividade, a idade do adolescente no momento do fato, e não no momento da punição, e não no momento do resultado. Então, excepcionalmente, pode se aplicar até 21 anos de idade. Então, aqui agora vamos trabalhar algumas questões. A gente sabe que a FGV ela tem um tipo peculiar de cobrança, então nós vamos trabalhar aqui para a gente chegar preparado nessa prova, tá, gente? Então, questão 1 da FGV. Assistente social da Casa Acolhida Lari contatou o Serviço Social do Presídio do Estado com o intuito de viabilizar a visita de criança em acolhimento institucional à sua mãe, que se encontra em instituição de privação de liberdade. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o acesso de criança e adolescente à mãe ou pai em instituição de privação de liberdade é. Então vamos às alternativas. Alternativas, letra A, vetado, pois a condição de privação de liberdade retira o poder familiar. Gente, errado. Existem algumas circunstâncias que o poder familiar vai ser retirado, mas isso é sentença judicial e a depender do crime que foi cometido, tá? A depender se a vítima, se o filho que está querendo visitar o adolescente, se o crime foi em relação a ele. Isso é só decretado expressamente pelo juiz. Só pelo fato do pai e a mãe ser presos não perde poder familiar. Letra B. Inviabilizado pela justiça, que considera os presídios como ambiente de violação de direitos da criança e adolescente. Errado, gente. Não tem essa impossibilidade. Letra C. Garantido como parte do direito de convivência familiar. Correto. A criança tem que ter um pensamento garantista quando você for resolver esse tipo de questão, porque a criança e adolescente ela já está em uma situação irregular, já está em uma situação de acolhimento, então não tem que impor uma pena ainda maior, que a proibição de contato com os pais, a não ser que essa proibição se justifique pelo melhor interesse do adolescente. Então a resposta é a letra C, mas vamos analisar as outras. Vetado. Letra D, vetado a criança e adolescente em situação de acolhimento. Qual que é o sentido, gente? A criança está em situação de acolhimento, ela está ainda mais vulnerável, aí que ela precisa mesmo de acompanhamento. Então, incorreta é essa. Letra E, garantido apenas aos adolescentes que morem com outro genitor. Nada a ver, né, gente? Não faz sentido nenhum, não precisa nem justificar.
Trouxe aqui a justificativa, que é a letra de lei, tá? Artigo 19, parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança ou adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas, promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independente de autorização judicial. Gente, isso aqui também vem em prova. Que a visita ela tem que ser autorizada pelo juiz. Isso não é verdade, tá? Que é independentemente de autorização judicial. Questão 2. FGV também, gente. O Estatuto da Criança e do Adolescente define que os adolescentes sentenciados judicialmente como autores de ato infracional cumprirão medidas. Então, aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente define que os adolescentes, quem é o adolescente? Acima de 12 aos 18, vai ser submetido ao quê? Medidas socioeducativas. Então, a letra E. São as medidas que a gente já tratou, tá? Nem vou repetir aqui não, que a gente já tratou, só trouxe aqui para a gente relembrar. Questão 3. Carolina tem 11 anos e furtou certa quantia da bolsa de sua professora. Segundo as previsões contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, Carolina pode ser submetida a... Gente, vamos observar aqui, veio data na sua prova, veio idade, ó, acende a luzinha, observa. Carolina tem 11 anos, então, ou seja, Carolina é criança, ela tem menos de 12 anos de idade. Furtou, o que é um furto? Furto é um crime sem violência e grave ameaça, tá? Ela vai ser submetida ao quê, então? Criança só é submetida a apenas medidas de proteção. Então, aqui a correta é letra B. Trouxe aqui novamente as medidas de proteção, se vocês quiserem reler, mas nós já discutimos ela no começo dessa aula. Vamos aqui para a questão 4. Alana cumpre pena privativa de liberdade na penitenciária estadual e está grávida. Há algum tempo ela se sente deprimida, pensando em seu filho nascer em um espaço de reclusão. No atendimento com assistente social, demandado acompanhamento psicológico, mas ela responde que no momento não há psicólogo na penitenciária e como não há obrigatoriedade para esse atendimento, deverá aguardar a contratação desse profissional. Essa informação está... Gente, olha para vocês verem, a FGV gosta de caso concreto. Qual que é a situação aqui? É uma adolescente que está grávida. Então, gente, se a adolescente merece proteção, a adolescente grávida mais ainda. Então, vamos ter um pensamento garantista. Letra A, correta, pois gestantes presidiários só têm direito ao acompanhamento médico. Precisa explicar isso, gente? Não precisa, né? Está errada. Incorreta, pois que a assistente social tem capacitação para prestar assistência inicial nessas situações. Não, gente, cada um no seu quadrado. Assistente social tem um serviço dela, ela não tem todos os serviços da unidade prisional. Letra B, incorreta, porque incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no pré e pós-natal, inclusive aquela privada de liberdade. Então, gente, presta atenção. Qual que é a alternativa mais garantista? Essa, letra C, mas vamos ler as outras. Correta, dando que a equipe multidisciplinar nas penitenciárias é composta por agentes administrativos, professores e assistentes sociais. Falso, né, gente? O assistente social, o policial penal, ele não vai substituir a presença de um psicólogo. Letra E, incorreta, dado que a presidiária grávida fica reclusa em ambiente especial com outras gestantes até o nascimento do seu bebê. Falso, tá? É a letra C que é a correta, ela tem direito sim à assistência psicológica. Então vamos à justificativa, isso está lá no artigo 8º, parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Então vamos para a questão 5. FGV do ano de 2023. Em relação às medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente e da prática de ato infracional, é correto afirmar que, letra A,
O adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, será transferido para a unidade do sistema prisional tão logo complete 18 anos. Gente, o adolescente nunca vai ser transferido por um ato infracional para cumprir pena no sistema prisional. Se atentem a isso, tá? Se ele cumprir a pena, se ele ficar apreendido, internado, vai ser a medida de socioeducativa. Não vai ser a prisão no estabelecimento comum, ao menos na teoria. Letra B. A medida de internação será compulsória quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência. Gente, não é compulsória. Quem vai decidir aqui é o juiz da infância e da juventude. Nada que vier compulsório, obrigatoriamente, você pode descartar. A única coisa que é obrigatória é uma coisa garantista, que é colocar em liberdade assim que completa 21 anos. O restante das alternativas veio falando que é obrigatório, que é compulsório, você já pode considerar errado. Letra C. A liberação do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação será compulsória ao completar os 21 anos, independente da gravidade. Essa é a resposta correta. É a exceção que fala da obrigatoriedade, compulsoriedade. Então, essa é a resposta correta. Letra D. O jovem adulto preso em flagrante pela prática de crime será mantido sob custódia no sistema prisional. Não precisa nem ler o resto, gente. Sistema prisional, não. É sistema socioeducativo. Letra E. A medida de internação será compulsória quando se tratar de descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa anteriormente imposta. Gente, essa é uma hipótese, mas não é compulsória. Aqui é o juiz da vara da infância e da juventude que vai decidir no caso concreto. Falou compulsório aqui, você pode ligar a anteninha que provavelmente vai estar errado. Então aqui, artigo 121, a internação constitui medida de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição de pessoa em peculiar desenvolvimento, e a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Questão 6. João, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, fisicamente desenvolvido, plenamente consciente de seus atos, foi conduzido à delegacia de polícia por ter sido detido no momento em que praticava a conduta que se enquadrava em descrição típica do Código Penal brasileiro. Qual era combinada a pena de 3 anos de reclusão, cuja persecução penal se iniciava mediante ação pública. Nesse caso, à luz da sistemática vigente, João, vamos lá. Gente, o que eu falei? Veio datas, presta atenção, né? Datas e idade, presta atenção. O João tem o quê? 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é submetido ao quê? Ao ECA. Ele cometeu o quê? Um ato infracional análogo a crime. Ele vai ser submetido à mesma pena que está lá no Código Penal? Não, ele vai ser submetido a, no máximo, a internação, que é o prazo máximo de 3 anos, mas ele vai ser analisado em conformidade com o ECA. Então, vamos às alternativas. Letra A, responderá por ato infracional e por força do princípio da paridade sofrerá medida privativa de liberdade por prazo idêntico à pena combinada ao crime falso, gente. Ele não vai ser submetido à pena do crime lá no Código Penal. Ele vai ser submetido, no máximo, a medida de internação de 3 anos. Letra B, responderá por ato infracional e, caso sofra medida privativa de liberdade, devem ser observados os princípios da brevidade, da excepcionalidade. Essa é a resposta correta, tá? A restrição de liberdade, ela é excepcional e deve ser respeitada a brevidade e a excepcionalidade. Letra C, responderá por crime. Não precisa nem ler o resto. Não responde por crime, responde por ato infracional análogo a crime. Responderá por crime, aí nem precisa nem ler o resto. Letra E, não responderá pela conduta, considerando que a pena combinada e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Aí tá falso também, né, gente? Que a gente sabe que ele vai responder por ato infracional análogo a crime. Então, aqui a justificativa, né? A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esse artigo cai muito em prova, tá? Vamos prestar bastante atenção. Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Eu desejo para vocês boa sorte.
Eu desejo muita atenção para fazer a prova, analisar bastante as idades, os casos concretos, ler com calma, fazer bastante questões, ler lei seca. Aqui não dá para abordar todos os aspectos do ECA, principalmente porque é muito grande, então eu escolhi aquilo que eu acredito que tem mais pertinência temática para o caso, para o cargo e para a FGB. E eu trouxe aqui essa fotinha aqui para desejar a vocês uma boa prova, uma boa sorte e chegou lá em Salvador, tem prova em Salvador e tem prova em Feira de Santana. Chegou para passear, ainda não conhece as comidas típicas, não tem costume, deixa para experimentar depois da prova. Uma dica que eu dou, deixa para ir no Pelourinho, deixa para ir no Farol da Barra depois da prova. Primeiro se concentra, estuda. Caso vocês comam alguma coisa que passem mal, não vão influenciar na prova. Então, um abraço e até mais.